Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa para rezarmos juntos. Estamos vivendo esta oitava da Páscoa. Hoje é sábado e queremos celebrar com um coração aberto a misericórdia de Deus. Amanhã nós já iremos celebrar o Domingo da Misericórdia. Jesus que derrama as suas graças sobre nós. Jesus que entende a miséria que é o nosso coração, as limitações que carregamos conosco. Por isso nós também reconhecendo que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós somos dependentes da graça de Deus, que nós possamos nos colocar assim também em oração. Muito obrigado a você que envia sua mensagem, a você que curte, a você que compartilha, a você inscrito nesse canal de evangelização. Muito obrigado. Se puder, convide mais pessoas para se inscrever. Nosso canal também precisa crescer para continuarmos chegando a mais e mais casas e assim, como consequência, transformando a vida, transformando o coração das pessoas, fazendo com que o coração delas se volte sempre mais para Deus. Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao 15. O texto diz assim: Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a nossa descrença, a nossa falta de fé no anúncio que nos é feito. Muitas e muitas vezes nós credibilizamos pessoas que têm uma influência grande. Por exemplo, uma pessoa que anuncia a palavra de Deus, às vezes anuncia com autoridade, sabe do que está falando. Mas aí nós vamos lá nas suas redes sociais e vemos que tem poucos seguidores. E aí o que nós fazemos? Criamos uma resistência frente a esta pessoa ou até mesmo aquilo que essa pessoa anuncia. O fato de ter muitos seguidores, de ter muitas curtidas, de ter compartilhamentos não significa nada. Isso falando numa linguagem de hoje. Assim como os discípulos de Jesus tiveram dificuldade de crer, porque a pessoa a qual anunciou a ressurreição para eles era Maria Madalena, da qual Jesus tinha tirado 7 demônios. Não quiseram acreditar, não deram crédito à sua palavra, mas ela teve a experiência. Ela fez a experiência com Jesus ressuscitado, mas eles escolheram não crer. Depois, Jesus aparece para os discípulos de Emaús. Saíram da cidade e estavam indo para o campo onde moravam, lá na cidade de Emaús. Jesus apareceu para eles, eles tiveram aquela experiência com Jesus no partir o pão, eles vão até os discípulos, contam o que havia acontecido, mas os discípulos escolheram novamente não crer. Veja, às vezes nós temos a oportunidade de nos encontrar com Jesus, temos a oportunidade de fazer a oração, mas dependendo daquilo que nós avaliamos como
crédito e não crédito, a gente simplesmente cria barreiras. Ah, mas porque o Marcelo me enviou essa mensagem? Não. Vamos buscar um outro que anuncia, que tenha mais seguidores, que tenha mais curtidas, que tenha mais compartilhamentos, mais pessoas inscritas no seu canal. Não é assim que acontece? Pois é assim mesmo. As experiências que nós temos no nosso canal de evangelização. Se 5.000 pessoas acompanham o Evangelho, a tendência de mais e mais pessoas assistirem é grande, porque as pessoas vão muito pelo número de visualizações. Agora, por exemplo, chega a ter um vídeo que tenha 200 visualizações, ele não cresce muito, porque ele acaba não chamando a atenção. Por causa do vídeo? Não. Pode ter um bom conteúdo, mas as pessoas preferem aqueles vídeos que têm uma visualização maior. A impressão que dá é a seguinte: nossa, todas as pessoas estão vendo, só eu que não, então eu vou assistir também. E aí nós vemos às vezes conteúdos fracos em espiritualidade, fraco em teologia, fraco em filosofia, fraco em diversos sentidos, mas com milhares de visualizações. Eu também recebo alguns vídeos que as pessoas me indicam, olha, quem sabe tu assiste esse vídeo, quem sabe olha a dinâmica desse vídeo, e muitas vezes eu vejo fraco de conteúdo, não passa nada a ninguém. É porque a pessoa grita, é porque a pessoa repete sempre as mesmas palavras, e aí tem um monte de visualizações, mas sem conteúdo, são coisas vazias. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque foi isso que Jesus criticou. Aqueles discípulos tiveram dificuldade em acreditar porque aquelas pessoas que foram anunciar que Jesus tinha ressuscitado eram pessoas humildes. Era Maria Madalena, e Marcos quer salientar isso, da qual Jesus tirou 7 demônios, considerada uma mulher pecadora. E ela foi anunciar que Jesus tinha ressuscitado, não deram crédito para ela. Aquelas 2 pessoas simples que estavam a caminho de Emaús, pessoas simples, no campo, foram anunciar também, olha, nós tivemos a experiência com Jesus ressuscitado, não creram. E aí o que Jesus faz? Jesus mesmo aparece para os discípulos, para aqueles 11 que estavam reunidos, e aí sim, Jesus chama a atenção deles. Veja o que diz o texto. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Que critérios vocês usam para crer? Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E a partir desse momento Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Se você não acredita em mim, pelo menos acredite nas palavras que eu estou te dizendo. É isso que Jesus faz. Então agora ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que hoje nós possamos também ouvir essas palavras de Jesus. Se não cremos nas pessoas, que nós possamos crer pelo menos na palavra. Olhe para o Evangelho de hoje, um grande ensinamento para a nossa mudança de vida. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado final de semana e até o próximo programa.